Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. É um imenso prazer que nós estamos aqui na direção desse trabalho, passar essa lição de número 20. É uma honra muito grande podermos ser úteis, é um privilégio, né? Juntamente aqui com o pastor Mauro, temos tido a oportunidade de visitar o campo, em vários campos, e levando essas mensagens, e hoje nós estamos aqui participando desse estudo especial. Eu gostaria de deixar essas considerações para os nossos irmãos em todo o Brasil, nossos irmãos aqui do Paraguai, vizinho, mais adiante no Canadá, a parte norte da América, também os irmãos da Espanha, Moçambique e outros que nós nem sabemos muitas vezes onde se encontram, que tem se manifestado, que a graça de Deus, que essas verdades possam alcançá-los para o tempo presente que horas vivemos. Eu gostaria de deixar essas considerações, passaria para o pastor Mauro também fazer as suas e assim entrarmos na lição de número 20. Bom, Mauro. Sejam todos bem-vindos a esta maravilhosa exposição da Palavra de Deus. Neste momento estamos dando início a esta mensagem que trata sobre o terceiro convite, aos caminhos e valados, às igrejas caídas e aos gentios. Irmão Ronei vai ler o verso áureo para nós. E disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Muito válido essa parte, pastor Mauro. Nós temos estudado ao longo de todos esses 2 semestres desse ano, estamos aqui já quase no limiar do segundo semestre de 2022, e vários temas foram abordados durante esses 2 semestres, trazendo a conotação dos 3 convites na primeira e na segunda aplicação. Nas lições anteriores, nós estudamos sobre um pequeno rebanho, né? Tanto a lição 18 quanto a 19. E ele vem traçando justamente o conceito por qual razão que o povo de Deus realmente é quase desconhecido do mundo. Então, não é um povo de grandes instituições, não que isso é proibido tê-la, mas aqueles que obtiveram caíram justamente na apostasia, em baixar as normas, e esse legado não é o legado que Deus quer que nós deixemos para aqueles que estão sob nossa influência. Então, a nossa meta é zelar pela norma mais elevada possível, a norma a qual está prefigurada no cômputo profético. A mensagem do terceiro anjo é uma cadeia de verdades, e são essas cadeias de verdade que devem dirigir os nossos passos. A defesa da lei de Deus em todos os seus decálogos, nós precisamos elevá-lo em seu verdadeiro caráter. E é isso que nós temos procurado ao longo desses 46 anos, nós como os adventistas, naturistas do sétimo dia, temos feito através da mensagem do clamor da meia-noite, que se acha justamente anexada à parábola das 10 virgens. Essa mensagem tem despertado pessoas, tem colocado pessoas frente a frente diante de um tribunal divino e tem levado pessoas a dar seu testemunho justamente no tempo em que vivemos. Então, o terceiro convite, como o pastor Mauro nos trouxe, são os caminhos e valados, às igrejas caídas, também chamadas aos gentios.
Nós sabemos que na primeira aplicação, esse fato se deu após as 70 semanas terem então se concluído com a morte, com o apedrejamento do apóstolo Estevão. Então dali não mais ficaria restrita a mensagem do Evangelho ao povo judeu, mas agora deveria ser levada a todos os confins da terra. Tivemos esse privilégio de chegar a essas verdades até os nossos dias. Foi estudado o primeiro convite na segunda aplicação, foi estudado também o segundo convite na segunda aplicação e agora entramos no terceiro convite. Aqui o próprio título já está dizendo: as igrejas caídas, aqueles que constituem Babilônia, esse será o último e maior chamado, vamos assim dizer, é o que será delineado. Obrigado, pastor Mauro, pelo privilégio de ler o verso áureo e fazer também esses comentários. E o que representa o terceiro convite? A nota nos diz assim: o terceiro convite para o banquete representa a pregação do evangelho aos gentios. O servo que fez entrar os pobres e cegos disse ao mestre: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Cristo apontou aqui a obra do Evangelho, fora dos limites do judaísmo, nos caminhos e valados do mundo. Então nós vemos aqui que o trabalho já não estava restrito ao judaísmo mais. Era fora do judaísmo, era aos caminhos e valados do mundo. Esse é o terceiro convite. E agora vamos para a segunda pergunta. Irmão Ronei, onde encontram-se hoje a maior parte daqueles que aceitarão este último convite? Na carta do apóstolo João Evangelista, no capítulo 10, no versículo 16, diz da seguinte maneira: ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós sabemos que além dessas ovelhas, que é dita através da Igreja de Deus no presente tempo, a qual é representado por duas classes de pessoas, e na parábola é simbolizada como virgens prudentes e virgens loucas. Na parábola do joio e do trigo, também na mesma especificação do servo fiel e do servo infiel. Mas além dessas ovelhas, Jesus diz: eu tenho outras ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Logicamente, nós entendemos que está relatando àqueles que estão dentro das igrejas que se conferem e que se enquadram dentro da profecia da igreja de Babilônia. E antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão convidados a sair delas, a se unir justamente com essas ovelhas, que uma vez já foi resgatada do aprisco. Nós entendemos também que aqui, por esta ocasião do terceiro convite, os nossos casos já foram passados. E nós já estamos aptos para dar justamente o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. E ali será dada a mensagem também do anjo de Apocalipse 18 com este convite: sai dela, povo meu, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades, para que não incorra nas suas pragas, nas consequências que advirão a essas igrejas que constituem Babilônia. É feito esse último chamado, e na parábola dos três convites, este então é o terceiro convite, irmão Mauro. E irmão Ronei, e o terceiro convite será dado com o poder da chuva O poder da chuva serôdia. Isso mesmo. Caso uma pessoa fiel venha a falecer e nunca soube das verdades especiais, sábado, santuário, etc., e nem do assinalamento dos 144 mil, como Deus olha? Mateus 15, 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Ciro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saindo daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando está dizendo as ovelhas perdidas da casa de Israel, ainda está dizendo do segundo convite. Então, chegando ela, e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Que maravilha, irmão Ronei. Esta mulher que não pertencia ao povo do segundo convite, Jesus também atendeu ela. Que maravilha. Socorreu esta filha de Deus, que ela fazia parte já do terceiro convite. Olha só que ponto importante que o pastor Mauro trouxe para nós ao ler a experiência dessa mulher cananeia, embora ela não fosse dentro do raio do povo judeu. Quando os discípulos colocaram uma situação em Jesus para que Jesus atendesse, Jesus fala: não é lícito que eu cuide primeiro daqueles que são de casa? Mas o evangelho não está restrito somente a essa classe, embora ali o trabalho que Cristo estava fazendo no segundo convite, depois dele ter se retirado do sinédrio, depois que o sinédrio rejeitara ele, intentara matá-lo antes do devido tempo, Jesus deixa o sinédrio, ou seja, a igreja, a cúpula, o ministério da igreja judaica, e vai fazer um trabalho com outros para que pudessem estar aptos para levar a mensagem do evangelho. O segundo convite foi restrito e Jesus deu esse segundo convite e depois também estendeu-se pelos apóstolos às ruas e bairros da cidade. E agora, dentre o segundo convite, há essa mulher cananeia, que também poderia ser o quê? Ser alcançado. Não era proibido fazer o trabalho para além das portas de Jerusalém, mas a prioridade era justamente o segundo convite para dentro de Jerusalém. Da mesma maneira hoje, eu quero trazer aqui justamente aquele argumento de que muitas vezes os naturistas gostam de pescar no aquário, gostam de fazer o trabalho com adventistas, com reformistas, vão ao mundo, existe lá no mundo, vai pescar nos grandes mares, pescar no aquário é muito fácil, mas aqui estamos seguindo justamente a ordenança de quem, irmão? Os passos do Senhor Jesus. Os passos do Senhor Jesus. Primeiramente, ele vai às ovelhas perdidas à casa de Israel. Jesus vai pescar justamente no aquário. Essa foi a maior ira dos líderes do Sinédrio, porque Jesus estava fazendo um trabalho que há muito eles deveriam tê-lo feito. Isso causou ira, ódio contra a pessoa de Cristo, logicamente que culminaria depois no seu sacrifício. Rejeição, depois crucifixão. Da mesma situação hoje nós que vivemos. No segundo convite, estamos estudando a lição do terceiro convite, mas o tempo que nós vivemos hoje é no segundo convite. As ovelhas perdidas à casa do adventismo, seja reformista, seja laico, seja antitrinitariano, todos que conhecem o assunto do santuário e seguem a Cristo pela fé, ao fazer ele a mudança do santo para o santíssimo, todos esses são representados como estando ir a um casamento. E se vão a um casamento, são virgens. E se são virgens, estarão enquadrados nas características de Apocalipse 7, 14, de que segue o Cordeiro para onde quer que vá. E nós vamos ver também aonde é que eles se enquadram dentro da mesma pergunta. Vamos ler agora, convido o irmão Ronei para ler Tiago 4,17. Diz da seguinte maneira: aquele, pois, que sabe fazer o bem
e não o faz, comete pecado. Então, uma pessoa que conhece o Evangelho e não o pratica, ele já é feito transgressor da lei. Ele já comete o pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, ele já comete pecado. Aqui nós observamos que aquela pessoa que conhece o assunto, as verdades, semelhantemente aos judeus que tiveram oportunidade, tiveram evidência que Jesus era o Filho de Deus, reconheceram, segundo a parábola, que ele era o herdeiro enviado e concluíram: matemo-nos o herdeiro e se apossemos de sua herança. O dono da propriedade julgou que se ele mandasse o filho, era o herdeiro, eles teriam misericórdia. Mas qual não foi a surpresa? O que mais poderia eu fazer pela minha vinha que não lhe tenha feito? Foi feita a pergunta. Não tinha o que fazer mais. Tem que pegar agora e dar o quê? A outros lavradores, que a seu tempo dará o seu devido fruto. E eles, entendendo o que Jesus havia dito, o que disseram? Não sejas assim. Lendo a nota desta lição, da pergunta número 2, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecente nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Não poucos se acham descontentes com sua atual condição e anelam mais clara luz. Em vão olham para a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados, afastando-se estas corporações mais e mais da verdade e aliando-se mais intimamente com o mundo. A diferença entre as duas classes aumentará, resultando no fim em separação. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então nós vemos que as pessoas que estão em Babilônia, pessoas que representam o terceiro convite, estão em todas as corporações religiosas. À medida do transcorrer do tempo, elas vão ver a diferença que é muito grande, que elas olham para as imagens e não vê benefício nenhum nisso. Que elas vão procurar um outro caminho, vão se afastar daí e tomar posição ao lado dos remanescentes, que são os filhos de Deus. Vamos ver agora a terceira pergunta, o que diz: até onde deverá avançar os mensageiros com o terceiro convite? Se as mensagens do segundo e terceiro anjos ainda não atingiram todo mundo, a do primeiro conseguiu alcançar? Mateus 24, 14. Irmão Ronei, por favor. Diz-nos da seguinte maneira: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a pergunta da terceira diz-nos que até onde deverá avançar os mensageiros com o terceiro convite? Até os confins da terra. Esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Poderíamos então raciocinar de uma outra forma. Então hoje nós já estaríamos, alguém pode pensar assim, nós já estamos e só está faltando 5, 10, 15 países para concluir. Quando nós concluirmos os 5 países, que o evangelho chegar naquela zona negra que tem ali, então nós já fizemos a nossa parte, então virá o fim. Não é isso que está dizendo. Está dizendo aqui que esse evangelho, está falando do verdadeiro evangelho, o evangelho que leva a pessoa, tal qual a nota da terceira pergunta, que as pessoas que não têm esse conhecimento, mas estão descontentes com o que acontece ali no seu meio, mas não tiveram a oportunidade de conhecer tal luz, esses serão chamados. Olha só que coisa maravilhosa. Diz assim, olha: o convite do evangelho deve ser dado a todo mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Eu faço a pergunta: porventura essa mensagem teve o seu fiel cumprimento? Não.
Essa mensagem já teve seu cumprimento mais direto, do ano de 1840 a 1844. Mas ela não atingiu a todas as nações, tribo, língua e povo. Nós sabemos que ela atingirá justamente no poder da mensagem do terceiro anjo, quando essa tomar o volume de um alto clamor. Aí a mensagem, uma tríplice mensagem, acompanhada de um chamado especial, que é o último convite divino, que é o terceiro convite do Evangelho. Sai dela, povo meu. E portanto, irmão Ronei, a mensagem do primeiro atingiu todos os postos missionários do mundo, e não todo mundo. Exatamente. Pois este evangelho do reino será pregado em todas as gentes, então virá o fim. Então, concluindo que a última mensagem de advertência deve iluminar com sua glória toda a terra. Deve alcançar todas as classes sociais, ricos, pobres, elevados e humildes. Sair pelos caminhos e atalhos, disse Cristo, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Esse terceiro convite, esse alcançar a todas as nações, tribos, línguas e povos, esse força-os a entrar, sair pelos caminhos e valados, ele não se refere ao tempo em que nós vivemos. Embora devamos fazê-lo com todo o empenho, nós sabemos somente com o poder da chuva serôdia é que esse evangelho será concluído. Que a conclusão da obra será fora de qualquer planejamento humano. Poderíamos nós aqui reunir imensidão de empresários e agora distribuir Bíblias para todo o planeta. Ainda assim não concluiria o evangelho. O evangelho será concluído com o poder da chuva serôdia. Diz que é fora de qualquer planejamento humano. Deus operará dessa maneira. Claro que hoje nós devemos distribuir literatura, devemos distribuir livros, Bíblias. Tudo isso vai fazer o seu papel lá no final. O trabalho da colportagem vai ter o seu efeito. Aqueles livros que a pessoa adquiriu, que recebeu gratuitamente, que a pessoa vai despertar para lê-lo, em momento em que a liberdade de consciência está em jogo, e tomarão posição justamente nesse tempo, recebendo este convite: saí do meio dele, não toqueis em nada imundo. Pergunta número 4, a parte A. Quando os apóstolos saíram pregando em outros países no terceiro convite? Onde eles iam primeiro? Parte B. Quantos aceitaram, só gentios ou também judeus? Parte C. Qual classe estava mais disposta a aceitar a fé? Irmão Ronei, Atos 9. São vários textos, irmão Mauro, são vários textos que temos no livro de Atos. Nós vamos começar pelo capítulo 9, versículo 15 e culminarmos com o capítulo 14 em 3 versos separados. O 9, verso 15 diz-nos da seguinte maneira: Disse-lhe, porém, o Senhor, me perdoe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Que coisa maravilhosa, nós bem conhecemos essa experiência a qual Saulo de Tarso passa. Esse é um vaso escolhido de Deus para uma obra especial. E nós sabemos que foi o trabalho com gentios, com reis, de homens de classe elevada. Paulo, com toda a sua erudição adquirida, mais a capacitação do poder do alto, do Espírito Santo, um profeta de Deus, desvendando profecias que chegam até os nossos dias. Então nós vemos que Paulo é chamado um vaso escolhido para fazer um trabalho com essa classe gentílica. E ali Jesus não exclui o trabalho da sua igreja recém-organizada. Quando ele diz: Paulo, você vai a uma rua chamada à direita, na casa do meu servo, e ele se chama Ananias, e ali ele te dirá o que há de fazer. Que coisa maravilhosa! Paulo não agiu de maneira independente. Jesus respeitosamente deu autoridade à sua igreja, e esse então adequadamente se colocou humildemente nas mãos daquilo que Cristo havia lhe dito. Ainda na continuação, vamos ler Atos capítulos 14, 1 e 2, que já tenho aqui.
E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Olha só. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Pode falar. Olha só que coisa, olha que coisa tremenda, né? Então, mas os judeus incrédulos da mensagem que os apóstolos estavam trazendo, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Esse trabalho nós temos presenciado ao longo dessa trajetória de 46 anos de nossa existência. Levantam-se falso testemunho contra os naturistas, falsas histórias, histórias que aconteceu de uma forma, ela é desvirtuada de seu contexto. Estamos, como por assim dizer, estamos alegres e satisfeitos, porque essa é a senha, a insígnia que cada cristão haveria de passar. Aqueles que não quiserem padecer perseguição em Cristo Jesus, não devem viver piamente nele. Mas aqueles que viverem piamente, não há outras, padecerão perseguição. Então nós vemos que essa experiência aqui do apóstolo que ocorre lá em Icônio é a experiência que nós temos vivido ao longo desses 46 anos. Mais os 2 versos aí, irmão Mauro. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E é até o 28, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, passando depois por Pisídia e dirigindo-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Olha que coisa maravilhosa essa explicação de Pedro, quando ele faz toda essa narrativa, né? Desde o capítulo do versículo 1, do capítulo 14, até o final dele, no verso 28. Depois eles voltam novamente para Icônio, confirmam aqueles irmãos, e agora eles asseguram uma coisa para eles. Pois, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, eles não fizeram nenhuma maquiagem de paz e prosperidade. Eles não fizeram nenhuma roupagem onde a vida, viver o cristianismo era algo que só viveria, então, paz em todas as suas fronteiras. Não. Não era fácil, né, irmão Rony? Exatamente. Era muito difícil esse trabalho, mas eles avisavam que através de muitas tribulações é que conseguiriam entrar no reino de Deus. E o irmão Rony vai continuar a leitura da lição agora da pergunta 4. A nota diz-nos assim, está no livro Atos dos Apóstolos, na página 176, e depois o outro parágrafo na 188 e 189. Da seguinte maneira diz o texto: de Antioquia, da Pisídia, Paulo e Barnabé foram para Icônio. Neste lugar, como Antioquia, começaram suas atividades na sinagoga de seu próprio povo. Então aqui, novamente, os apóstolos estavam fazendo o quê? Pescando em um aquário novamente. Sim. Tiveram assinalado sucesso. Creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. A igreja de Antioquia era grande e próspera, centro de atividade missionária, e uma das mais importantes dentre os grupos de crentes e cristãos. Sua congregação era composta de pessoas
de diferentes classes, tanto de judeus como de gentios. Do resultado do trabalho dos apóstolos entre os gentios, ficou evidente que os conversos dentre este último povo excederiam muito aos conversos judeus em número. Olha que coisa maravilhosa. Aqui depois eles começaram a fazer uma síntese, um resumo, e ficou claro e transparente que era mais fácil convencer um gentio do evangelho cristão do que um judeu. Nós vamos chegar a esse ponto no terceiro convite, que verdadeiramente é assim. Será mais fácil vir um de Babilônia do que uma pessoa da fé adventista vir conhecer o terceiro convite. Para ele, ele não mais estará, ele está saciado, não tem fome e sede de justiça. Essa aqui é uma mensagem muito dura para o tempo em que nós vivemos, é uma mensagem de privilégio para que despertemos em ação e saibamos em que companhia nós deveremos pertencer. Ao longo dessa experiência, de todo esse semestre, alguns dos irmãos que não tiveram oportunidade de estudar as lições anteriores, pegue nosso site, pegue nosso canal no YouTube, estão todas essas lições de maneira clara, transparente, exposta, para que nós saibamos qual momento do relógio profético nós estamos vivendo. Irmão Mauro, por gentileza. Irmão Ronei, a colheita de almas entre os gentios foi bem maior do que entre os judeus, não, irmão Ronei? Exatamente. Que impressionante, e agora não será diferente em nossos dias. Continuando a mensagem maravilhosa desta lição, a quinta pergunta: por onde deve iniciar o terceiro convite? Quem representa os caminhos? Por onde então deve iniciar o terceiro convite e quem representa os caminhos? Eu gostaria de ler essa nota, irmão Mauro. Ela irá nos esclarecer vários pontos aqui dessa pergunta, que representa os caminhos e por onde deve iniciar o terceiro convite. Nós vamos observar que a mesma regra que Jesus usou deve ser igual. Ou seja, o mesmo plano de trabalho. O mesmo plano de trabalho. Quando o convite do evangelho é dirigido aos gentios, continua o mesmo plano de trabalho. A mensagem deve ser proclamada primeiramente pelos caminhos, aos homens que têm parte ativa no trabalho do mundo, aos mestres e guia do povo. Então, o que seriam os caminhos, irmão Ronei? Exatamente, nós temos que pregar diretamente para a liderança daquela igreja, primeiramente para o ministério também. Porque se um dos ministros, se o ministério aceitar, a influência que tem em favor do povo é muito grande. Sim. Agora, uma vez que esse ministério rejeita, agora vai novamente as ovelhas perdidas daquela comunidade, né? Continua assim o texto. Seguindo o mesmo plano de trabalho, vamos dizer, entre os judeus começou o primeiro convite ao ministério, segundo convite aos membros da igreja e o terceiro convite aos gentios. Seria tipo o mesmo plano. No mesmo plano, sempre a liderança começando primeiro, né? Sim, irmão. No Parábola de Jesus, na sequência da lição 230, e depois no sexto testemunho 176 e 78, diz-nos assim: os mensageiros do Senhor devem manter isso em mente, deve atingir os pastores do rebanho, os mestres divinamente ordenados, como uma advertência a ser atendida. Aqueles que pertencem às camadas sociais mais elevadas devem ser procuradas com terna afeição e respeito fraternal. Em primeiro lugar, deve o convite para a festa do Evangelho ser apresentado nas rodovias principais. Deve ser dado aos que afirmam encontrar-se nos bons caminhos da experiência cristã, os membros das diferentes igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessas igrejas existem adoradores verdadeiros e falsos. Uma obra deve ser feita em favor dos que decaíram do primeiro amor, que perderam o zelo e o interesse inicial pelas coisas espirituais. Temos de apresentar advertências a professos cristãos que são transgressores da lei de Deus. A esses precisa ser dada a mensagem. O chamado a ser feito nos caminhos deve ser proclamado a todos quanto têm parte ativa na obra mundial, aos mestres e guias do povo, aos que têm sérias responsabilidades na vida pública, médicos,
professores, advogados, juízes, funcionários públicos e comerciantes. Deve ser dada clara, distinta mensagem. Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Quantas pessoas dessas há? Quantas pessoas dessas existem que não têm um norte com relação ao seu projeto futuro? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Me lembro sempre da experiência de um irmão que tem sempre se manifestado em nosso meio, irmão Mário Lúcio, né? E ele conta uma experiência que para mim foi muito marcante. Ele tinha um imóvel para vender, um terreno, um lote, e alguém perguntou se era dele. Ele disse: olha, hoje ele está no meu nome, mas amanhã poderá ser de outro, e não sei mais de quantos nomes, de quantos proprietários teve esse imóvel. E é verdade, nós somos transitórios nesta vida. O inimigo procura cegar o nosso entendimento de maneira que nós não venhamos a nos preocupar com as posses com relação às coisas espirituais, mas somente com as posses temporais, essas que são passageiras. E de repente nós observamos um vizinho nosso que se vai, um familiar, mas é como se nós estivéssemos imunes a essa situação, quando na verdade, Jesus está dizendo o quê? Ó homem, se hoje pedires a tua alma o que tens a apresentar, estás preparado? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, cearei com ele e ele comigo. Então esse mesmo convite nós precisamos dar a todas as classes no terceiro convite, iniciando pela classe ministerial, depois para os membros e aqueles que estão fracos na fé também. Todos devem ser atingidos com essas verdades maravilhosas. Que método especial de trabalho deve ser feito? Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o método especial de trabalho que deve ser feito. A ordem de Jesus, ou seja, a comissão evangélica. Portanto, ide, tá? E batizai, ensinai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20 diz: ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Na ordem de ir pelos caminhos embalados, Cristo apresenta a tarefa a todos os que chama, de ministrar em seu nome. Todo mundo é o campo para os ministros de Cristo. Toda a família humana está compreendida em sua congregação. O Senhor deseja que sua palavra de misericórdia seja levada a toda pessoa. Isso deve ocorrer principalmente pelo serviço pessoal. Era um método de Cristo. Sua obra consistia grandemente em entrevistas pessoais. Tinha fiel consideração pelo auditório de uma só pessoa. Por esse único convite, a mensagem muitas vezes era proclamada a milhares. Sabemos aqui que o Senhor Jesus pregava para pessoas de influência, de repente pessoas de outros países. Eles ouviam a mensagem e transmitiam em suas terras, em seus países em que viviam. Levavam as boas novas de salvação aos seus patrícios. Irmão Ronei, por favor, a última partezinha da nota. Diz assim: não devemos esperar que as pessoas venham a nós. Precisamos procurá-las onde estiverem. Quando a palavra é pregada do púlpito, o trabalho apenas começou. Há multidões que nunca serão alcançados pelo Evangelho se eles não lhe for levado. Eu achei muito importante esse segundo parágrafo que o irmão trouxe, quando fala a questão do trabalho pessoal. Muito importante nós fazermos o trabalho do púlpito, fazermos o trabalho aqui pelas mídias sociais. Isso é muito válido, tem um vasto alcance. Não sabemos a dimensão do alcance, mas sabemos que é muito vasto. Mas o contato pessoal, esse calor humano, ele é diferente. E Cristo tinha uma especial atenção, justamente quando tinha naquela, vamos assim dizer, naquelas entrevistas
uma única pessoa. Muitas vezes nós gostamos de ver várias pessoas, muitas vezes numa live, nós estamos com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 5.000 pessoas, a gente se sente honrado com tanta gente. Mas se tiver uma única pessoa, e essa única pessoa aceitar, valeu mais do que 1.000 pessoas e eles não aceitarem. É isso que é importante, esse trabalho em que Jesus tinha fiel consideração por esse auditório único. Isso deve ser um poder motivador para nós, para que de fato nós saibamos que uma única pessoa resgatada das mãos do inimigo vale mais que todo esse mundo. Pergunta número 7. Que classe devemos forçar a entrar? Provérbios 22, 1 e 2, que nos diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos o Senhor os fez. Então, tanto o rico como o pobre deve ser evangelizado. Existem pessoas de grande influência, existem pessoas também que têm uma influência dentro dos seus pequenos limites, e o Senhor quer que nós procuremos a todas essas pessoas, não viemos deixá-las para trás. Irmão Mauro, muito válido essa questão. Nós lemos aquela parte que Jesus diz que a dificuldade é muito grande para aquela pessoa que tem posse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, né? Nas mais variadas interpretações que ali se coloca, toda a colocação é pela dificuldade mesmo. Pode ser a parte literal, pode ser um novelo, pode ser alguma coisa figurativa nesse sentido, mas mostra a real necessidade em que muitas vezes o abastado, ele não sente, ele sente que não precisa de mais nada. E aqui está dizendo que é preciso mostrar para essa classe rica que há necessidade maior que as posses temporais, que essas coisas são transitórias. E eu vou ler essa nota, com a permissão do irmão Mauro, e ele é maravilhoso. Vamos atentar a cada palavra aqui citada. Há uma obra que deve ser feita em prol dos ricos. Precisam ser despertados para reconhecer sua responsabilidade com a que foram confiados dons dos céus. Devem ser lembrados de que precisam prestar contas àquele que julgará vivos e os mortos. Os ricos necessitam de seu trabalho no amor e temor de Deus. Muitíssimas vezes confiam eles nas riquezas e não sentem o perigo. Seus olhos da mente precisam ser atraídos para as coisas de valor duradouro. Precisam reconhecer a autoridade da verdadeira bondade, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus, e encontrarei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observemos aqui, observemos nessa nota, que nós precisamos alertar a classe social mais abastada de que o que ele recebeu de Deus são talentos, e Deus vai requerer seus talentos com juros. É preciso nós despertarmos nele o desejo de colocar esses tesouros temporais, fazer investimento nas coisas que são duradouras, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, e assim sucessivamente os elementos materiais não possam consumir como um todo. Mas ali, nos tesouros celestiais, ali ricas bênçãos estão asseguradas àqueles que realmente se sentem como mordomos de Deus, no quesito ter posses temporais. Juntamente com as posses temporais acompanha uma inúmera responsabilidade, e que deve ser feito como um privilégio para aquele que tem esse talento. Ele deve se doar como um privilégio, como gratidão por tudo aquilo que Deus já tem feito por ele. Despertar que o dinheiro não é tudo. Despertar que o dinheiro, ele compra quase tudo, mas não compra tudo. Não pode comprar a parte mais importante, que é a certeza da vida eterna por ocasião
daquele descanso que todos nós haveremos de passar. Na pergunta 8, em que situação estão a maior parte dos homens de riqueza e fama? Capítulo 13, versículo 7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. É interessante esse contraste, não, irmão Ronei? Sim. É coisa maravilhosa. Um que se faça rico não tendo coisa nenhuma, e outro que passa por pobre, tendo grande riqueza. Veja bem, aqui não está delineando questão de classe social, mas está dizendo uma certeza. Aquele que confia em Cristo como seu Salvador pessoal, ele transita em paz, ele transmite paz, ele é uma influência duradoura para aqueles que estão dentro desse raio ao qual ele exerce a influência. Então, as posses mais valiosas são as posses com relação às coisas espirituais. Davi, na sua experiência, chegou à conclusão: fui moço e já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. E nem a sua descendência. E nem a sua descendência. Olha, Sabeis por quê? Sabeis por quê? Porque o justo procura uma profissão, o justo procura vários meios de sobrevivência. É importante o que nós estamos trazendo aqui. Quando Davi diz isso, ele está fazendo uma afirmativa, ele não está fazendo uma pergunta, não é uma interrogação. Então há um trabalho com a classe rica que deve ser feita, e esse trabalho não deve ser negligenciado. Em que situação encontra então a maior parte de homens de riquezas ou fama temporal? E no livro de Eclesiastes, capítulo 6, 6 e 7, convido o irmão Ronei a fazer essa leitura, por favor. Diz-nos assim: e ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz seu apetite. Eu estava conversando com um certo empresário que ele teve uma ascensão meteórica e de repente também decaiu drasticamente. E nessa, quando ele estava ali no fundo do poço, um cliente atípico de uma abertura de interação, de assuntos mais variados com a gente, então ele chegou à conclusão, falou assim: Ronei, eu cheguei à conclusão que tudo que eu tinha, eu não conseguia comer mais do que 2 pãezinhos de manhã, mais do que um prato com aquela comida básica, ainda que você quisesse exceder em variados pratos, mas era aquela quantidade limitada, e a janta a mesma coisa. Eu cheguei à conclusão que para viver é pouca coisas que nós precisamos para viver. O resto nós procuramos arrumar tribulações para as nossas cabeças, acumular problemas, acumular responsabilidade, e quando nós vemos, nós não temos tempo para nada. Então nem tudo, segundo ele, na experiência que ele chegou, nem tudo foi em vão. Ficou esse aprendizado, né? Então nós vemos que dessa mesma maneira, Salomão dizendo aqui, ele diz: olha, todos vão para o mesmo lugar. O máximo que a pessoa vai fazer em vida é para satisfazer o seu apetite. E tem uma ala que nunca se satisfaz e o seu apetite. Só pensa em comer, 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 comer. Então aqui é importante nós despertarmos para fazer esse trabalho com essa classe. A nota da 8ª pergunta diz uma parte: aqueles que por sua instrução, riqueza ou fama ocupam posição saliente no mundo, raramente são abordados pessoalmente sobre os interesses da alma. Muitos obreiros cristãos hesitam em aproximar-se desta classe. Mas isto deve acontecer. Deve procurar a classe mais abastada. Não devemos hesitar porque é rico.
Eu me lembro, há alguns tempos atrás, eu me aproximando de pessoas ricas aqui na cidade de Umuarama, estava entre empresários, pregando para eles de igual para igual. Quando preguei sobre o sacrifício de Isaac, Abraão, quando foi sacrificar o filho, eu olho para eles, estavam todos de cabeça baixa, chorando. Perguntei para um fiscal de renda, e você faria isso? Eu não faria. E o outro dono de um prédio grande em Umuarama, o senhor faria isso? Não faria. Oficial de justiça, e o senhor? Eu não faria. Mas Abraão, ele teria sacrificado seu filho. E isto era uma demonstração do que Deus ia fazer em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. Ele enviou Jesus e ele veio e morreu no lugar de cada um de nós pelos nossos pecados. Convido o irmão Ronei para ler Parábola de Jesus 230 e 231. Na sequência da nota que o irmão Mauro nos leu, diz-nos o seguinte: se um homem se estivesse afogando, não permaneceríamos imóveis vendo-o perecer, porque é advogado, negociante ou juiz. Se víssemos pessoas rolando a um precipício, não hesitaríamos em socorrê-la, qualquer que fosse sua posição ou profissão. Semelhantemente, não devemos hesitar em advertir os homens do perigo de sua alma. Ninguém deve ser negligenciado por causa da aparente devoção às coisas materiais. Muitos da alta camada social estão pesarosos e cansados da vaidade. Anseiam uma paz que não possuem. Nas mais elevadas classes da sociedade, há homens que têm fome e sede de salvação. Muitos receberiam auxílio se os obreiros do Senhor deles se aproximassem pessoalmente, de maneira cortês, com o coração sensibilizado pelo amor de Cristo. Essa é a realidade de muitos que têm fama, de muitos que têm riqueza. Nós julgamos, nós somos dotados de um complexo de inferioridade e não temos a ousadia de falar com essas pessoas. Uma das características daqueles que nascem no reino de Cristo, ele já nasce missionário. Claro que cada um dentro do seu raio de influência. Como é que eu posso chegar a uma pessoa rica? Talvez eu trabalhando para ele como um faxineiro, como um copeiro, como aconteceu com os filhos de Deus no passado. E como Neemias. Como Neemias, copeiro mor. Olha só que influência maravilhosa. Ele nunca almejou chegar ali. José nunca almejou chegar a ser o segundo do Egito. Mas Deus o honrou pelo seu nível de fidelidade nas pequenas coisas. Ele foi fiel na gestão. Potifar aumentou a responsabilidade, deu-lhe até a guarda da esposa. Tudo que possuía, tudo estava nas mãos de José. E José, quando foi tentado, o pensamento dele era um só: como poderia eu cometer tamanho mal contra meu Senhor e pecar contra meu Deus? Eu fui posto sobre confiança nesse cargo. Queridos e amados irmãos e amigos que nos ouvem, quantos de nós muitas vezes somos postos em confiança, em cargo de confiança? Pensemos seriamente, nós só estamos ali naquele cargo de confiança pela boa influência que nós exercemos para com aquela pessoa. E aí ele nos dá esse voto de confiança, mas não somente o nosso subalterno, mas também com relação a Cristo, com relação ao nosso Deus. Nós precisamos ser honestos, dignos, perante a sociedade que convivemos e também perante Deus, para que verdadeiramente sejamos como o sal da terra, termos sabor, que sejamos como a luz em meio às trevas. Esse é o ponto crucial aqui está chegando aqui, que não negligenciemos então essa classe também abastada. Última pergunta nos diz assim: do que depende o êxito da mensagem? E o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, nos diz assim: respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo,
não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é um indicativo de que esse trabalho, seja a que classe for feita, não deve ser feito um trabalho que venha forçar as pessoas a se entregar. Nós devemos fazer um trabalho que ele se faça uma entrega de coração, uma entrega porque ele chegou à conclusão e voluntariamente está se entregando nas mãos de Deus. E o irmão Ronei é convidado para ler agora o Parábola de Jesus 231, ainda na sequência 232. Diz da seguinte forma essa nota: o êxito da mensagem evangélica não depende de discursos estudados, de testemunhos eloquentes, nem de argumentos profundos. Depende da simplicidade da mensagem e de sua adaptação às almas que têm fome do pão da vida. O que é necessário que eu faça para me salvar é a necessidade da alma. Milhares podem ser alcançados pelo modo simples e modesto. Os mais intelectuais, considerados os homens e mulheres mais prendados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples de alguém que ama a Deus e fala desse amor tão naturalmente como os mundanos o fazem das coisas que mais profundamente lhes interessam. Frequentemente, as palavras bem preparadas e estudadas têm pouca influência, mas a expressão verdadeira e sincera de um filho ou filho de Deus, dita em simplicidade natural, tem poder para abrir a porta do coração que durante muito tempo esteve cerrada para Cristo e seu amor. Lembrem os obreiros de Cristo, que não têm que trabalhar em sua própria força. Apoderem-se do trono de Deus com fé em seu poder de salvar. Instem com Deus em oração e trabalhem então com todas as suas facilidades que Deus lhes proporcionou. O Espírito Santo é provido como sua eficiência. Anjos ministradores estarão ao lado para impressionar os corações. Que texto maravilhoso, quanta coisa espetacular quando nós nos deparamos que o êxito da verdade não depende de palavras estudadas, de palavras difíceis, palavras pegadas à mão para que o sermão tenha uma erudição um tanto maior. Aqui não está sendo contra nenhuma pessoa que é erudita, mas está falando que o poder que deve se exalar nessas palavras, a simplicidade com que ela deve ser transmitida, a sinceridade com que deve ser levada, é a razão que poderá alcançar pessoas de grande intelectualidade, de grande erudição. Essas pessoas estão sedentas dessas palavras. O que eu preciso fazer para que eu seja salva? A pergunta mais despertadora em qualquer pessoa é: o que acontece após a morte? O que acontece depois que você morrer? Foi nessa preocupação que o grande monarca de Babilônia, Nabucodonosor, Deus deu a ele um sonho e ele dorme preocupado o que aconteceria com a sua morte. Ele já dominava o mundo todo. O grande império babilônio. O que vai acontecer depois que eu morrer? Depois que a minha parte nessa terra passar, que o meu poderio terminar? Deus então dá um sonho, e esse sonho nós podemos falar em uma outra experiência. Pastor Marcos. Então, nós vemos experiências maravilhosas. E assim segue agora na aplicação para os nossos dias. O trabalho começou em primeiro convite ao ministério, depois o segundo convite nas ruas e bairros da cidade aos membros, e agora chega o terceiro convite, que é dado com o poder da chuva serôdia. E que Deus possa abençoar cada um, que nós devemos nos colocar ao dispor do Senhor, colocar nas mãos de Deus e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E que as bênçãos do Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre cada um de nossos queridos irmãos. Amém. Amém.
Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.